Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Meu nome é William Tristão, eu sou advogado, criminalista, atuo em outras áreas também, aqui na cidade de Franca e região. E hoje eu trago alguns pontos relevantes a respeito da dignidade sexual, sobretudo na esfera do direito penal. Quando nós falamos sobre dignidade sexual na esfera ou no âmbito criminal, a palavra-chave, e é o primeiro ponto que eu trago, é o termo consentimento. Tudo que se trabalha com questão de dignidade sexual, há se ter o consentimento da pessoa. E consentimento, juridicamente, é aquela manifestação de vontade livre e espontânea. Todavia, há alguns casos, a exemplo dos crimes envolvendo estupro de vulnerável, em que algumas pessoas, a exemplo dos menores de 14 anos, não têm consentimento para que algum ato se realize. Por exemplo, o ato sexual. Isso é previsto em lei, está no Código Penal, no artigo 217-A, e a falta do consentimento, essa vulnerabilidade, fica mais explícita ainda em seu parágrafo 5º. Um segundo ponto, que eu creio que seja bastante relevante, é não misturar um simples incômodo com crime. Para que se tenha crime, há uma necessidade de que se analise dolo, culpa, se estão preenchidos os elementos, por exemplo, do estupro, de grave ameaça, de violência, se houve de fato constrangimento, se não houve constrangimento, se no caso de uma importunação sexual houve o simples toque, se esse toque foi doloso, teve conotação sexual, se não teve, se às vezes um comentário inadequado em um ambiente de trabalho caracteriza assédio ou não caracteriza assédio sexual, porque o assédio depende de alguns requisitos, a exemplo de uma hierarquia, de uma ascensão. Então, aquilo que nós vemos na mídia nem sempre é verdade. Um colega de trabalho que está na mesma hierarquia de outro, ele não pode cometer o crime de assédio. Poderia cometer, sim, um outro crime de perseguição, de stalking, de importunação sexual, mas nunca um crime de assédio, como nós vemos aí diariamente nas mídias sociais. E, por fim, nós temos um terceiro ponto, que é em relação a uma dupla cautela. A cautela daquela pessoa que se sente vítima de um crime de uma forma ampla, mas também, mais especificamente, de um crime contra a dignidade sexual. Uma cautela no sentido de se averiguar se de fato ocorreu uma intenção por parte do agente, se não foi uma mera brincadeira, se preenche os requisitos, se for uma pessoa leiga, que procure o advogado, que procure o delegado de polícia, que procure o Ministério Público, que tenha ali um aconselhamento técnico, até mesmo para que se evite a tomada de alguma providência que tenha algum retorno posteriormente que vale prejudicar. E a segunda cautela diz respeito à própria vítima, no sentido de se procurar imediatamente, quando se sentir constrangida, violentada em algum aspecto, que se procure a autoridade policial também, que se procure o Ministério Público, um aconselhamento. Nos casos de estupro, que se procure inclusive médico, para ver se não houve transmissão de algum vírus, para que se tome as providências cabíveis necessárias. São as dicas que eu tenho para dar hoje, os pontos que eu acredito serem relevantes, e agradeço a oportunidade. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam muito bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe,
como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Pessoal, e é sempre muito bom lembrá-los que você também sintoniza a gente através das nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Em todos esses canais digitais você confere também o Família Verzola Recebe. Há 18 anos, sempre trazendo convidados especiais e assuntos dos mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês, que sempre nos acompanham. Pessoal, hoje eu estou recebendo um dos grandes profissionais da área jurídica de nossa cidade. Ele que é especialista na área criminal e hoje vai falar de um assunto muito interessante para a gente, que é os crimes contra a dignidade sexual. Olha só que assunto interessante que o nosso convidado, Dr. William Tristão, vai estar apresentando para a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Dr. William, como vai você? Obrigado, Lucas, eu vou bem. Agradeço pela nova oportunidade, é sempre um prazer. Espero que esteja tudo bem também com você, com a família, com a pequenininha. Maravilha! É sempre um prazer receber grandes convidados. A gente sabe que você é um destacado profissional na área criminal da nossa cidade e a gente sempre gosta de trazer grandes profissionais para o nosso programa, doutor. Então é sempre importante aquele profissional que traga aquela clareza no assunto, que debata um assunto bacana com os nossos telespectadores. E esse assunto aqui que a gente escolheu para debater hoje, eu acho que as pessoas devem ficar bem antenadas, porque ele é cercado ali de polêmicas, e eu tenho certeza que o Dr. William vai detalhar para a gente especificadamente, item por item. Já abrindo o nosso programa, doutor, a gente sabe que depois do carnaval, que acabou aí agora há pouco tempo, né? É comum a gente ver um aumento de notificações de crimes contra a dignidade sexual. Isso é uma percepção ou os dados realmente confirmam esse cenário? Olha, Lucas, é um tema bastante sensível, tanto na questão teórica quanto na questão prática. E hoje eu tenho, embora uma percepção muito grande de que nessa época festiva, especificamente no Carnaval, os crimes contra a dignidade sexual, antigamente denominado crimes contra os costumes, isso até em 2009, eles aumentam. Só que eu tenho, ao mesmo tempo, uma grande preocupação com dados, com estatísticas, não vejo fontes muito confiáveis, não só nesse aspecto, como em vários outros, envolvendo política, etc., sem qualquer questão partidária, assim, mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande em falar de dados, embora nesse caso específico, tudo indica que os crimes contra a dignidade sexual, de fato, eles têm um aumento. Certo, certo. E o que você acha que explica esse aumento em períodos festivos, doutor William? Certo. No Carnaval propriamente dito, isso é inegável, não precisa de ser profissional do direito, basta que a gente tenha um mínimo de conhecimento e vivência. Há um aumento de bebida alcoólica, há um aumento de uso de drogas, há a questão do próprio feriado, que não é feriado, mas é ponto facultativo, então ali todo mundo emendando, viajando, comemorando, aglomeração de pessoas. Então, todos esses fatores acabam por facilitar, pelo menos essa perspectiva que eu tenho, né, de aumento dos crimes. Certo, certo. E na sua percepção, existe diferença entre aumento de casos e aumento de denúncias? Sim. Eu vejo por dois lados. Primeiro, porque existem alguns casos que de fato ocorreram, então ali pode ter existido um estupro, um assédio sexual ou uma importunação, e esse caso não foi noticiado à polícia, que é a autoridade responsável para fazer toda a apuração, e também existem casos que são noticiados à polícia e que, no entanto, não caracterizam nenhum crime dessa natureza. Então, eu vejo por esses dois lados, e aí é quando eu falo que, a meu ver, pelo menos, os dados não batem. Certo, certo. E como que funciona, doutor William, o fluxo desde o registro da ocorrência até uma eventual denúncia?
Bom, a vítima, algum familiar, algum amigo, tendo conhecimento da existência de um crime contra a dignidade sexual, por se tratar de natureza pública incondicionada, não precisa que a vítima, propriamente dita, vá registrar a ocorrência. Isso pode partir de qualquer pessoa da comunidade que tenha conhecimento. Lavra-se o boletim de ocorrência, o delegado de polícia instaura uma portaria, pela portaria dá-se início ao inquérito policial, quando o crime não é de menor potencial ofensivo, depois nós podemos fazer a diferenciação de um crime de outro, de uma infração de outra, e leva-se, no final, colhe-se a oitiva da suposta vítima. Eu sempre costumo tratar de suposta, tudo, porque eu entendo do mesmo jeito que nós só podemos falar que uma pessoa ela é culpada mesmo após o trânsito em julgado da última decisão. Para mim só existe vítima, como advogado também falando, né, a partir do momento em que há trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, tem uma decisão condenatória. Então, colhe-se a oitiva da vítima, de testemunhas, perícia, etc., leva-se ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, que neste caso se chama denúncia. Certo. O Ministério Público oferece a denúncia e o juiz analisa para ver se estão preenchidos os requisitos. Se estiverem preenchidos os requisitos, ele a recebe ou, caso não estejam, ele vai rejeitá-la. Certo, certo. Olha que bacana aí, Dr. William Tristão, dando informações importantes aqui no nosso Família Verzola Recebe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as tipificações penais, Dr. William. Realmente, o que a lei diz. Quais são os principais crimes, Dr. William, contra a dignidade sexual previstos no Código Penal? Olha, Lucas, hoje nós temos vários crimes contra a dignidade sexual e que, até por uma questão que nós chamamos de elementos do crime, há aí uma confusão entre elementares, circunstâncias, eu não vou entrar nessa questão técnica. Mas, assim, nós temos desde o estupro, nós temos importunação sexual, nós temos assédio sexual, do estupro tem uma subcategoria ali, que é o estupro de vulnerável. Então, nós temos crimes bem pesados dentro do ordenamento jurídico. Perfeitamente. Agora, eu gostaria que você esclarecesse essa pergunta aí, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. Qual que é a diferença entre importunação sexual e estupro, doutor? Partindo do estupro, que vem pela ordem ali dos crimes, o crime de estupro ele está previsto no artigo 213 do Código Penal. Antigamente, só as mulheres eram vítimas de estupro, porque o estupro pressupõe que, pelo menos até naquela época, pressupunha a existência de uma conjunção carnal. Então, o homem, em tese, não poderia ser vítima de estupro. Quando o crime do artigo 214 foi revogado, colocou-se no próprio artigo 213 que o crime de estupro ele se caracteriza por um constrangimento, o verbo é esse, certo, mediante violência ou grave ameaça contra alguém. Então, hoje, pelo menos depois, se eu não me engano, é 2009, mediante violência ou grave ameaça contra alguém, então, homem ou mulher, que se pratique ou uma conjunção carnal ou algum ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Esse é o crime de estupro. Certo. A importunação sexual, por sua vez, antigamente era uma contravenção penal, hoje é um crime previsto no artigo 215-A, e é um crime com uma pena muito menor. O crime de estupro tem uma pena de 6 a 10 anos, já o de importunação sexual tem uma pena de 1 a 5 anos. E a importunação sexual, ela tem como objetivo
Primeiro, não tem grave ameaça, não tem violência, não tem a conjunção carnal, propriamente dita, não tem a questão do ato libidinoso, forçado, etc. Ela é uma importunação propriamente dita. Certo. Então, seriam aqueles casos, e houve até alteração legislativa, a justificativa de alteração, de tirar de contravenção penal e tornar crime, seriam aqueles crimes envolvendo, lógico, sempre dolosos, com intenção, em ônibus, então, numa linguagem aqui mais coloquial, passa a mão nas nádegas de uma mulher, por exemplo, nos seios, dolosamente. Tem que haver o toque, doutor. Como que funciona para ter importunação? Há uma divergência doutrinária aqui. Do mesmo jeito que há uma divergência doutrinária em relação ao estupro, porque a sociedade avança e o nosso ordenamento jurídico não consegue acompanhar. Perfeito. Então, hoje, há quem defenda até que exista o estupro virtual, que seria aquele que, mediante uma chantagem, uma grave ameaça, por meios virtuais, faria com que a outra pessoa ali, que está dialogando do outro lado da tela, praticaria algum ato libidinoso. Eu sou contra essa corrente. Certo. Eu sou contra essa corrente porque no direito penal não pode ter uma interpretação extensiva e nem analógica para prejudicar o réu aí, o acusado ou o investigado. Agora, na importunação sexual, há quem defenda que não precisaria do toque físico, que seria aqueles casos, e aí é um caso assim que doutrina, jurisprudência coloca para os alunos na faculdade analisar, seriam aqueles casos de que uma pessoa ejacularia em outra, por exemplo, sem o contato físico. Caracterizaria importunação sexual e não crime de estupro. Então, há possibilidades, há algumas condutas que, de fato, na importunação se encaixam sem o contato físico. Perfeitamente. Me diga agora, o que caracteriza juridicamente, doutor, o consentimento? Consentimento, juridicamente, é um vocábulo que não é fácil de se definir, mas que, assim, em simples palavras, nós podemos considerar como um ato de vontade, então um ato voluntário, sem qualquer vício, para aquele momento. Certo. Em forma breve, seria um ato de vontade, um ato voluntário, sem qualquer vício, lógico, mediante aqueles casos que a lei não retira a vulnerabilidade, nós podemos trabalhar sobre isso depois, e que não tenha nenhum vício. Simplesmente, a grosso modo, é isso. Perfeitamente. Pessoal, esse foi o primeiro bloco do nosso Família Verzola Recebe. Eu vou para o intervalo comercial, já já eu volto com o Dr. William Tristão aqui no nosso programa. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A
Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Vocês sabem que eu sou apaixonada por detalhes. E quando eu soube que o projeto está vindo para o shopping, eu fiquei chocada. Disseram que vai ser o espaço mais gold e sofisticado daqui. A Puri Parfum está trazendo um conceito de perfumaria que a gente só vê lá fora. Autofixação, embalagens lindas e aquele atendimento que a gente merece. Eu não perderia por nada. Quem aqui não está precisando renovar os seus perfumes? Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Família Verzola Recebe. E como tá legal o nosso bate-papo com
com o advogado criminalista Dr. William Tristão. Inclusive, como vocês conferiram na abertura do programa, Dr. William está ilustrando o nosso momento jurídico durante todo o mês de março aqui no nosso Família Verzola Recebe, com dicas muito importantes, hein, pessoal? E como eu falei também no bloco passado, agora nós vamos falar sobre provas técnicas e perícias. Dr. William, qual a importância do exame de corpo de delito? Por mais que, Lucas, no nosso sistema jurídico não exista uma hierarquia de provas, há muita gente que confunde, fala assim, a confissão é a melhor das provas e a prova testemunhal seria aquela P das provas. Não existe uma hierarquia dentro do ordenamento jurídico, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. Mas é lógico que uma prova pericial ela tem um peso muito relevante. Agora, vai depender do contexto. No caso do Daniel Alves mesmo, pelo que eu pude acompanhar pela imprensa, tá? Eu não li os autos, mas ali haveria uma questão de sêmen, de coleta, etc. Então, assim, mas isso foi consensual. E aí não houve o constrangimento. Foi um ambiente público que levanta suspeita. Não sou aqui advogado do jogador. Mas há necessidade de se avaliar não só a prova pericial, que eu acho importantíssima, mas também todo o contexto, lembrando que não existe essa hierarquia, ao contrário do que o senso comum pensa, entre as provas. Correto. E se não houver vestígios físicos, doutor, ainda é possível uma condenação? Sim. É possível uma condenação. Até agora parece que eu venho fazendo o papel de advogado mesmo e diminuindo algumas questões ou outras, mas vou dar um exemplo, inclusive, sem se tratar de crime contra a dignidade sexual, mas podemos tratar também, do caso do goleiro Bruno, em que não havia corpo e houve condenação. Então, não havia vestígios, houve ali houve um processo, houve ampla defesa, contraditório e houve uma condenação no final. Então, não havia vestígio. No caso do estupro, há necessidade de coleta de sêmen? Nem sempre. Às vezes há uso de preservativo, às vezes ali o criminoso ele toma todas as cautelas necessárias. Então, nós precisamos de analisar, mais uma vez, insisto, e não dando respostas evasivas, mas o contexto é sempre muito importante, porque nós saímos de uma época em que a prostituta não era possível ser vítima de crime de estupro, porque ela não possuía essa dignidade na época dos crimes contra os costumes. Olha só! E hoje falar que uma prostituta ou garota de programa ou qualquer outra nomenclatura que se dê não pode ser vítima é um absurdo em 2026. Pois é. Então, assim, o contexto ele é muito importante para se analisar, juntamente ao que vem acontecendo com a sociedade e também com a pequena evolução jurídica e legal que nós temos. Correto. E como funcionam perícias em celulares e redes sociais, doutor? Perícia em celular e em rede social é de domínio, pelo menos em um primeiro momento, da Polícia Civil. Ou, se for caso de crime federal, da Polícia Federal, que são responsáveis pela investigação. Então, faz a apreensão do aparelho celular, submete ao perito, o perito vai ver se há conversas ali, se não há conversas, se há, no caso do crime, que se filma atos sem consentimento de terceiro, envolvendo ali relações sexuais, se não há adulteração, etc. E se chega à conclusão, após isso, manda para o delegado de polícia, o delegado de polícia toma as providências, encaminhando depois para o Ministério Público. Por outro lado, também existe, e é muito importante que se fale isso, a prova pericial produzida pela defesa.
com o réu apontando ou indicando um assistente de perito, ou até mesmo no caso de perícia de celular, Lucas. Hoje nós trabalhamos muito isso na área de família. Aquelas discussões envolvendo família e tudo mais que nós podemos aproveitar no direito criminal, seria no caso de se fazer uma ata notarial, leva-se ao tabelionato, o celular, e lá se abre para ver se aquela conversa, porque hoje, mediante inteligência artificial, mediante toda a tecnologia que nós temos, há uma facilidade muito grande de manipular, Então, quando eu atuo em algum caso semelhante, e se tem prova nesse sentido, eram namorados, houve um convite da moça para que saíssem juntos, etc. A minha recomendação é que não só se apresente o celular para a perícia, mas que se faça uma ata notarial também para que se dê maior validade jurídica àquele documento. Certo. E aproveitando sua colocação nessa pergunta, prints de conversas têm validade jurídica, doutor? Exatamente, sim. A lei propriamente dita, ela não fala sobre a necessidade de ata notarial. Eu preciso de deixar isso bem claro, até porque não são todas as pessoas que têm condições financeiras de produzir uma ata notarial. Certo. Hoje, uma ata notarial aqui no Brasil não é algo barato de se elaborar. Mas nós temos que partir do princípio que, na verdade, todas as provas, tirando as ilegais e as ilícitas, todos os elementos, tirando os ilegais e os ilícitos, servem como provas. Então, print serve como prova? Serve como prova. Tem que ser feito via ata notarial? Não necessariamente, mas é uma forma de prova, sim. Certo. Agora eu gostaria que você nos dissesse como que o direito lida com a possibilidade de falsas acusações e o que acontece também quando é comprovada uma denúncia falsa. Certo. O direito penal, ele também protege as pessoas que são vítimas, seja de uma notícia, no direito penal, no processo penal, nós usamos o termo notícia-crimes, né? Que seria aquela notícia do crime que é levada ao delegado via boletim de ocorrência, requerimento, requisição do Ministério Público ou do próprio juiz. Mas nós temos, quando se trata de uma suposta vítima, e no caso envolvendo um crime sexual, de natureza sexual, e essa notícia levada, ela se dá de uma maneira falsa, nós estamos diante de um crime de denunciação caluniosa. Então, o crime de denunciação caluniosa, diferente do crime de calúnia, consiste no fato de que a calúnia, eu imputo a alguém a prática de um crime. E um crime específico, não alguém é ladrão. Isso é injúria. Certo. Não querendo misturar aqui as naturezas de crime, mas isso é injúria. O crime de calúnia é fulano de tal, no dia X, praticou o crime de estupro contra a minha pessoa. Ou contra fulano de tal. Então, esse é o crime de calúnia. Crime de denunciação caluniosa depende da instauração, ainda que seja de um procedimento administrativo para apurar o crime. Então, o delegado de polícia recebeu X, que se diz vítima de estupro de Y, e instaurou portaria para analisar, averiguar o que foi ali relatado, se no final concluir que essa notícia levada é falsa, a pessoa responderá pelo crime de denunciação caluniosa. Perfeitamente. E é possível, doutor, denunciar anonimamente? Sim, é possível denunciar anonimamente. Nós temos hoje canais, né? Nós temos o telefone, o 181, para fazer a comunicação de um crime de forma anônima. Nós temos canais de internet mesmo, nós temos grupos de apoio,
Nós temos o grupo de apoio, as Mulheres do Brasil, que dão todo um suporte, principalmente nesses crimes envolvendo a dignidade sexual. Só que, a meu ver, é de grande importância que a vítima não tenha receio de fazer uma exposição ali que seja para o delegado. E é importante tocar nesse assunto porque todo crime envolvendo a dignidade sexual, desde a instauração da portaria pelo delegado até o término, ele é sigiloso. Então, é interessante que as vítimas, que são vítimas, não se sintam envergonhadas de levar essa notícia crime para o delegado de polícia, porque serve como uma prova também. Então, uma denúncia, aí eu penso que não se encaixa, uma denúncia anônima em relação a um crime contra a dignidade sexual. Aí, exemplo de um estupro. Vou denunciar que fulano de tal... Não faz muito sentido, né? Não faz sentido. A meu ver, pelo menos, essa natureza de crime eu não aconselho, até porque há todo um sigilo, só os envolvidos, sujeitos processuais, que têm conhecimento do que acontece de fato dentro do processo, em se tratando de processo penal, ou dentro de um procedimento em se tratando de um inquérito. Perfeitamente. Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Ver bem é viver melhor. E a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. No Tower Franca Hotel, cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única. Suítes amplas e luxuosas, conforto absoluto e o café da manhã mais caprichado da cidade, aberto inclusive para não hóspedes. Academia, estacionamento, espaços de eventos modernos, com salas amplas e totalmente equipadas. Tudo isso em uma localização privilegiada, com a tradição e o bom atendimento que fazem parte da nossa história. Tower Franca Hotel. Tradição, conforto e excelência em receber. Aqui, tradição e bom atendimento caminham juntos.
em uma localização que facilita sua rotina. Tower Franca Hotel, onde conforto e elegância se encontram. Rua Doutor Júlio Cardoso, 2214. Telefone 16 371 37000. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até o mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com o emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também, e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiros terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Todo craque começa com um sonho. No primeiro chute, no primeiro gol, no primeiro sorriso, nasce algo muito maior que o futebol. Na Escola de Futebol Associação Sabesp, formamos mais do que jogadores. Formamos amigos, valores e histórias que ficam para a vida toda. Aqui, cada treino é uma oportunidade. Cada jogador, um talento em desenvolvimento. E cada jogo, uma lição de disciplina, respeito e superação. Seja para dar os primeiros passos ou para evoluir dentro de campo, o lugar certo é aqui. Vem fazer parte desse time. Escola de Futebol Associação Sabesp, onde o futuro começa agora. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil.
contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto. A voz de quem a gente ama dizendo eu te amo. A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Momento do Bitcoin. Com Evandro Sassi. Está no ar o Momento do Bitcoin. Com Evandro Sassi, você entende de forma simples e direta o que está movimentando o mercado cripto no Brasil e no mundo. Tendências, oportunidades, riscos e as principais notícias da semana. Tudo em poucos minutos para você ficar um passo à frente. Informação clara, sem complicação. Porque o futuro do dinheiro já começou. Pessoal, tudo bem? Evandro Sassi aqui. Eu vou explicar para vocês como vocês podem comprar as suas primeiras frações de Bitcoin. O mais importante é você comprar em um lugar que tenha índole, porque você não pode comprar seus Bitcoins em qualquer lugar. Então você tendo um lugar com segurança para você comprar esses Bitcoins é muito mais importante do que você comprar em qualquer lugar. E se você quiser saber mais sobre como comprar suas criptomoedas sem cair em golpe, meu contato está aqui. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Doutor William, qual que é a importância de procurar um atendimento médico imediato? Ótima pergunta, Lucas. Ao lado do que já comentamos, de procurar a autoridade policial, procurar uma delegacia de polícia. Não são todas as cidades, igual Franca, que existe uma delegacia especializada nesses casos, que é no caso da Delegacia de Defesa da Mulher. Mas, sim, procure alguma autoridade. Nesse caso, pode procurar até o Ministério Público, que tem atribuição para a tomada de providências nesses casos. Mas é interessante, principalmente quando se tem esse contato físico, uma conjunção carnal ou algum outro ato libidinoso, diferente da conjunção carnal, que também se procure um hospital, um atendimento médico, principalmente porque hoje existe estuprador dentro da própria família? De algumas existem. Existem conhecidos, amigos que se aproveitam de algumas situações, principalmente nos casos que eu falei de vulnerabilidade, também existe. Só que muitas das vezes também nós temos casos que o estuprador ali, que o investigado, ou que futuramente será investigado, averiguado, acusado, denunciado, é uma pessoa desconhecida. E essa pessoa desconhecida pode ser portadora de alguma doença sexualmente transmissível, inclusive de HIV, e há procedimentos hoje, com a evolução da medicina, tem até um procedimento que se chama profilaxia
o ato ali da conjunção com pessoa portadora de HIV e que com a tomada de remédios antivirais, aí eu não sou médico para enfrentar essa questão, sei tecnicamente só, para evitar que se adquira o vírus ou alguma outra doença decorrente do ato criminoso. Então é muito importante, né? É muito importante que se dê essa informação da tomada das medidas junto às autoridades competentes e também que se procure a parte de hospital, médica e da medicina como um todo. Joia, joia. Agora, doutor William, vamos falar um pouquinho de impacto social e cultural. Gostaria que você nos respondesse rapidamente se houve alguma evolução legislativa nos últimos anos, se a mudança na lei da importunação sexual trouxe efeitos práticos. Qual é a sua opinião aí? Não vejo, eu vou responder então de forma sintética, não vejo uma grande evolução no sistema jurídico brasileiro. O crime de importunação sexual, de fato, as condutas que se adequavam anteriormente em contravenção penal foi para o artigo 215A do Código Penal, então se transformou uma contravenção em crime, mas não vejo grandes evoluções, pelo contrário, vejo retrocessos. Quando se acaba com o crime de atentado violento ao pudor, que era do artigo 214, e se joga tudo no artigo 213, porque hoje há um posicionamento, é um posicionamento muito forte, de que se eu pratico uma conjunção carnal e no mesmo ato eu pratico um outro ato libidinoso, diferente da conjunção carnal, que caracterizaria o crime de atentado violento ao pudor, então eu teria 2 crimes, hoje eu só tenho um. Então, há retrocessos também, e nossa legislação, para ser bem sincero, tem uma necessidade de uma revolução, não só de emendas, mas de um novo Código Penal, de um novo Código de Processo Penal. Certo, certo. E é claro que eu não posso deixar passar esse tema que gerou uma polêmica gigante nesses últimos dias aí, que foi aquele caso, doutor William, de um acusado de 35 anos, lá no estado de Minas Gerais, que ele foi acusado de ter mantido relações sexuais com uma menina de 12 anos. E teve uma polêmica danada envolvida nisso daí. Conta pra gente, você como profissional, a gente estava conversando em off aqui no intervalo, o doutor William estava falando um pouquinho desse caso, e ele vai narrar um pouquinho disso pra gente. Sim, no estado de Minas Gerais, houve um caso que se chegou ao conhecimento das autoridades da autoridade policial. Como eu disse anteriormente, esses casos tramitam em segredo de justiça, então eu, ainda que como advogado, não tenho acesso aos autos, porque eu não sou advogado daquele caso em específico. Mas por tudo que saiu na mídia e há vazamentos, é o que se pôde apurar. Que um rapaz de 35 anos mantinha relações amorosas, de natureza sexual também, com uma menina de 12 anos, com uma jovem, então, de 12 anos, que era de conhecimento da mãe, pelo que eu acompanhei nos relatos, tanto que a mãe também foi denunciada, porque a mãe, nesse caso, ela é responsável igualmente ao estuprador. Ela tem a mesma responsabilidade por tudo que ele pratica, porque ela tem aquela condição de cuidado com a filha menor. E esse caso tomou muita proporção porque, após a condenação em primeira instância, houve recurso para o tribunal e o tribunal entendeu que seria caso de absolvição. Embora o artigo 217A, inciso, fale que o menor de 14 anos não pode consentir para a prática do ato. Ou, se consentir, o consentimento dele não tem nenhuma relevância jurídica, né? E o próprio parágrafo 5º do artigo 217A, ele deixa bem claro que é irrelevante o consentimento da pessoa menor de 14 anos. Então, se trata de uma decisão que foge de todos os padrões que nós temos aqui no Brasil. Há uma ou outra que não teve essa relevância nas mídias,
Mas, sim, são casos muito isolados e esse caso tomou repercussão por 2 motivos. Porque após a absolvição, e aí eu não sei, eu preciso ser bem transparente. Certo. O que aconteceu, se foi mediante embargo de declaração, com pedido de efeitos infringentes, eu não vou entrar aqui na parte técnica, porque eu não sei como se deu. Houve uma reviravolta e o próprio tribunal voltou atrás, inclusive o relator do caso. Então, eu não sei, mas houve uma reviravolta, inclusive a pessoa que havia sido absolvida, em seguida, com uma nova decisão, que tecnicamente eu não sei como se deu, condenou o acusado e determinou a sua prisão. Então nós temos um primeiro momento, e por isso toda essa relevância e destaque aí nas mídias. Nós temos em um primeiro momento uma condenação em primeira instância, uma absolvição em segunda instância e uma reviravolta ali, que eu não sei como aconteceu, com uma condenação e expedição de mandado de prisão. E ali tomou também outras proporções, porque há notícias, eu não posso confirmar isso, mas pela mídia, de que o relator ele é investigado também por crimes contra a dignidade sexual. E uma terceira parte, que ficou meio até que jocosa, é que, ao que tudo indica, e eu também não posso afirmar nada contra o desembargador relator, é que a decisão foi feita mediante inteligência artificial. Minha nossa Porque senhora. quando nós damos aqueles prompts, e não que eu não recomende o uso de inteligência artificial, acho que hoje colabora bastante, eu utilizo no escritório, mas sempre quando nós fazemos aquelas perguntas, aquelas colocações, vem lá o ChatGPT, o Gemini ou alguma outra inteligência e fala assim, deseja alguma alteração, e isso saiu no acordo. Meu Deus, hein? Então tomou uma proporção assim ainda maior por causa disso. Eu não poderia deixar de citar, pessoal, esse caso pela proporção que chegou, pela relevância que chegou. Então, assim, o Dr. William, mais uma vez, explicou melhor o que ele tem conhecimento também, até que de fato chegou até ele, que ele conseguiu ver sobre esse caso, explicou um pouquinho para a gente aqui, para que a gente também pudesse entender um pouquinho melhor sobre esse caso que tomou essa proporção gigante aí na mídia do nosso país. Bom, pessoal, nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência, agradecer por estar comigo nesses 18 anos aqui no Família Verzola Recebe. E, claro, agradecer ao nosso convidado, Dr. William Tristão, que nos deu uma aula jurídica hoje desse assunto fenomenal para a gente poder informá-los melhor, para a gente poder alertá-los também melhor do que é certo, o que é errado, verídico, não verídico. E hoje o Dr. William, podemos dizer assim, que foi muito certeiro nas suas colocações. Parabéns, doutor. Gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite e ter estado aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição, sempre que for convidado, comparecerei. Maravilha! Pessoal, na próxima semana tem mais programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por você. Até lá!